Eu estive com medo de revelar o que estou prestes a contar, porque o que você está prestes a descobrir é algo que, por séculos, os maiores arqueólogos e estudiosos do Egito Antigo têm evitado falar. Não são apenas lendas, não são apenas mitos. O que está escondido nos hieróglifos, a linguagem sagrada dos faraós, vai além do que qualquer um poderia imaginar. Esses símbolos místicos escondem verdades tão perigosas que podem alterar tudo o que você pensa saber sobre a história da humanidade. Prepare-se, porque hoje vou revelar segredos que podem te levar a enxergar o Egito de uma maneira completamente diferente. A maldição dos faraós, ela existe e vai muito além das lendas. Por que tantas mortes misteriosas cercam as tumbas dos antigos reis? O que os hieróglifos realmente escondem? Este é um dos maiores mistérios da história, e a verdade pode ser perturbadora demais para ser aceita. Fique até o final deste vídeo, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a sua visão sobre os mistérios do Egito Antigo e da própria humanidade. Por milhares de anos, o Egito Antigo fascinou a humanidade. As pirâmides monumentais, as esfinges enigmáticas e, claro, os poderosos faraós, governantes considerados quase divinos, deixaram um legado imortal. Mas e se eu te dissesse que nas profundezas do deserto, entre os hieróglifos esculpidos nas tumbas e nos templos, estão segredos muito mais sômbrios do que as aulas de história jamais te contaram? Segredos que os próprios faraós tentaram manter ocultos do resto do mundo, para sempre. A maldição dos faraós não é apenas uma lenda usada para afastar ladrões de tumbas. O que estou prestes a revelar vai além das simples histórias de azar que associamos à abertura de túmulos antigos. Existem elementos nos hieróglifos que poucos ousaram estudar a fundo. Símbolos e frases que falam sobre rituais antigos, energias místicas e uma maldição que pode ter raízes mais profundas do que imaginamos. Os faraós acreditavam que suas almas estavam destinadas a viver para sempre no além, mas para isso precisavam proteger seus segredos mais valiosos. E o que você vai descobrir aqui pode te fazer pensar duas vezes antes de acreditar que tudo no Egito Antigo foi descoberto e explicado. Porque até hoje, muitas das mortes misteriosas associadas às escavações dessas tumbas continuam sem resposta. Por que o arqueólogo Howard Carter e sua equipe, que descobriram a tumba de Tutankhamon em 1922, experimentaram tantos infortúnios, acidentes inexplicáveis, doenças súbitas e mortes prematuras? Será que essas tragédias foram meras coincidências? Ou será que ao abrir a tumba, eles despertaram algo que deveria permanecer adormecido para sempre? Os hieróglifos são mais do que simples registros da história egípcia. Eles eram uma forma de comunicação com os deuses, um código sagrado que guardava os segredos mais profundos do universo. Quando olhamos para as pirâmides, para as câmaras funerárias dos faraós, a maioria de nós vê apenas monumentos grandiosos. Mas para os antigos sacerdotes, aqueles que conheciam os segredos da alma e do cosmos, essas construções eram mais do que tumbas. Eram canais de energia, projetados para proteger algo muito maior do que um corpo morto. Estudos recentes indicam que os egípcios dominavam técnicas e conhecimentos que desafiavam a compreensão moderna. Alguns acreditam que os hieróglifos falam de rituais que envolviam a manipulação de forças cósmicas, energias místicas capazes de alterar a realidade. Mas por que esses segredos foram enterrados tão profundamente no deserto, protegidos por maldições? O que os faraós temiam? E por que essas energias ainda afetam quem ousa desafiar o descanso eterno dos antigos reis? Os textos sagrados do Egito mencionam frequentemente a vida após a morte, mas não se referem apenas à sobrevivência da alma. Alguns acreditam que os faraós tinham acesso a um conhecimento que lhes permitia manipular o tempo e o espaço. Esse poder, escondido nos hieróglifos, era tão perigoso que eles garantiram que apenas os mais leais sacerdotes teriam acesso a ele. E, para garantir que esses segredos não caíssem nas mãos erradas, os faraós lançaram maldições sobre suas tumbas. Um exemplo claro dessa maldição é o que aconteceu com Lord Carnarvon, o financiador da expedição de Carter. Poucos meses após a descoberta da tumba de Tutankhamon, ele morreu subitamente de uma infecção inexplicável. Relatos dizem que no momento de sua morte, todas as luzes no Cairo se apagaram. Coincidência ou evidência de que algo muito mais sombrio estava em jogo? Se essa história já está mexendo com você tanto quanto mexeu comigo, não esquece de deixar o seu like agora mesmo. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais mistérios e revelações como essa.
E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa ainda por vir. As pirâmides e suas funções secretas. Agora vamos nos aprofundar mais. As pirâmides. Por que os faraós investiram tanto na construção desses monumentos gigantescos? Por que colocaram tanto esforço em algo que parecia ser apenas uma tumba? A verdade é que as pirâmides não eram apenas mausoléus gigantescos. Elas tinham um propósito muito mais profundo. Alguns acreditam que as pirâmides eram, na verdade, máquinas gigantescas projetadas para canalizar e armazenar energia. E essa energia era usada para proteger os segredos mais sagrados dos faraós. Os hieróglifos falam de rituais realizados dentro das pirâmides, cerimônias secretas que envolviam sacrifícios e invocações de forças além da nossa compreensão. Os sacerdotes egípcios, que serviam como intermediários entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses, conheciam esses segredos. Eles sabiam que mexer com essas forças era perigoso e que qualquer um que tentasse violar essas tumbas estaria condenando a si mesmo. A maldição dos faraós, então, não é apenas uma história para assustar. Ela pode ser uma forma de defesa, uma barreira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E essa barreira, uma vez rompida, traz consequências terríveis para quem ousa desafiar os segredos dos antigos reis. E aqui está a parte mais assustadora. Alguns hieróglifos mencionam que a maldição não termina com a morte física. Ela segue além do túmulo, afetando até mesmo as gerações futuras de quem ousa perturbar os faraós. Uma espécie de marca invisível que permanece naqueles que violam o descanso eterno dos reis egípcios. Será que essa maldição ainda está ativa hoje? Será que, ao violar as tumbas, os arqueólogos desencadearam algo que ainda está se manifestando de formas que nem imaginamos? Agora, imagine que tudo o que sabemos sobre o Egito Antigo pode estar errado. E se os faraós não fossem apenas reis mortais? E se eles tivessem acesso a poderes além da compreensão humana? O que mais os hieróglifos escondem? Será que estamos prestes a descobrir verdades que podem abalar nossa visão da história e da realidade? Os segredos dos faraós continuam enterrados nas areias do deserto, e a maldição que os protege talvez seja a única coisa que impede o mundo de descobrir o que realmente aconteceu no Egito Antigo. Se você quer continuar essa jornada e explorar mais histórias épicas e misteriosas da antiguidade, não deixe de assistir ao meu vídeo sobre Davi vs Golias. Nele, eu revelo detalhes surpreendentes sobre uma das batalhas mais famosas da Bíblia, e como esse confronto pode esconder segredos que mudam nossa visão sobre o passado. Não perca! Agora que você já mergulhou nesse mistério sombrio da maldição dos faraós, convido você a continuar descobrindo mais segredos ocultos da história. Assista ao meu vídeo sobre Davi vs Golias, uma batalha épica que carrega significados muito além do que as escrituras tradicionais revelam. Clique agora e continue essa jornada pelos mistérios do passado.